Boa noite, tudo bem? Meu nome é Isaac Roberto de Castro Gama, eu sou do sexto semestre da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, no curso de Bacharelado em Enfermagem. Esse vídeo é uma demonstração da minha parte sobre a avaliação do portfólio na matéria de Saúde Coletiva 2 aqui da nossa instituição. E esse vídeo é uma forma criativa que eu pensei de demonstrar tanto o meu conhecimento, tanto quanto o que eu aprendi e como eu cheguei no estágio de saúde coletiva, no estágio supervisionado, na parte da unidade básica em saúde. O portfólio se baseia em 3 perguntas. Então, a primeira pergunta sendo como eu cheguei, no intuito de como estava sendo a minha visão de mundo a respeito da unidade básica de saúde e as avaliações que fazemos dentro dessa instituição, da rede de atenção à saúde, como um enfermeiro, um futuro enfermeiro. A segunda pergunta sendo como foi o meu desenvolvimento a respeito do aprendizado sobre. E a terceira pergunta sendo como está sendo, aliás, e como vai ser a minha aplicação futura dos aprendizados que eu obtive através desse estágio supervisionado dentro da unidade básica de saúde. Bom, respondendo à questão da primeira pergunta, eu gostaria de transformar esse portfólio, antes de responder no caso, eu gostaria de transformar esse portfólio numa questão de um vlog, respondendo tanto para mim mesmo quanto para obter a nota e a frequência do portfólio, mas principalmente visando essa questão de responder a mim mesmo essas perguntas para que eu possa entender como eu cheguei, como eu estava antes de realizar esse novo estágio na unidade básica de saúde e como eu saí de lá no intuito de o que eu aprendi e o que eu vou aplicar durante a minha vida como enfermeiro, pensando no que eu aprendi, nos resultados que eu obtive durante esses dias na unidade básica de saúde. E eu percebo que eu cheguei à instituição, eu cheguei nos dias de estágio que eu tive, de uma forma muito, claro, sabendo de muitas questões, não todas, é evidente, mas de muitas questões do que o enfermeiro realiza dentro da unidade básica de saúde, do que o enfermeiro pode realizar, do que ele tem de planejamento com a equipe multi, diversas funções, até porque nós já tivemos esse tipo de estágio antes, eu já tive essa experiência antes durante, acredito que o terceiro período da faculdade. Então eu já tinha uma noção breve, uma noção não tão básica, uma noção até mais um pouco mais aprofundada devido à passagem de cada tipo de setor, entre aspas, ali dentro da unidade básica, então passando pela questão da coleta, passando ali pela questão da conversa com os idosos para fazer a avaliação a avaliação multi ali do AMP, né, com esses idosos para designar a questão de um idoso pré-frágil, saudável ou frágil. Já tinha uma experiência ali com a questão da sala de curativos, variando, claro, do horário, porque, por exemplo, a questão da coleta naquela unidade básica é pela manhã, então o horário nessa disciplina aqui na Saúde Coletiva 2 foi um horário, no caso aqui, vespertino, então eu tive uma experiência diferente do que eu tive antes, porque era uma equipe diferente, a visão das pessoas se transformava em... A visão não, perdão, mas a realização de tarefas já se tornava diferente, porque tem tarefas que são destinadas ao período diurno, como, por exemplo, a coleta, que eu havia dito anteriormente, a coleta sanguínea, no caso, e que de tarde não tem. Então, eu já tinha uma noção básica, mais aprofundada, da questão do que o enfermeiro realiza dentro da unidade básica de saúde, porém, é sempre importantíssimo entender que a cada dia que nós vamos para um dia de estágio supervisionado, para uma atividade prática de uma matéria dentro da nossa carga horária, é de extrema importância porque assim a gente consegue desenvolver nossas habilidades teóricas do que aprendemos agora na questão prática da coisa. Então eu percebo que por mais que eu já tinha uma noção mediana, vamos se dizer assim, mais aprofundada do que uma noção básica, eu percebo que mesmo assim, claro, eu consegui evoluir ainda mais,
principalmente na questão do desenvolvimento da AMP, a AMP-AB, que realizamos com os idosos nessa instituição, e não somente nesta em si, mas no caso que eu digo, na unidade básica de saúde, que representa a questão primária da saúde, que é a porta de entrada para o SUS, que é a porta de entrada para qualquer serviço de saúde. Então, eu senti um desenvolvimento muito melhor das minhas habilidades de enfermeiro, como habilidades que eu digo no caso dialogais. Então, eu consegui dialogar com o paciente não, né, perdão, com o usuário da assistência de saúde que estava ali conosco, para desenvolver a questão ali com ele sobre se ele se ele frequenta a nossa unidade, se como que ele tem vivido no momento, como que está a questão social dele, a questão financeira, se ele consegue cuidar das questões pessoais dele, se ele necessita de uma ajuda, fazer uma avaliação e uma inspeção sobre isso. Então, acho que meu olhar ficou muito mais apurado e principalmente o diálogo com o usuário para entender mais ele e fazer com que tenha um laço, um vínculo ali mais próximo para que eu consiga obter melhores entendimentos durante uma anamnese, né? O que é fundamental para o enfermeiro avaliar. E eu acho que esse foi o maior desempenho dentro das habilidades que eu poderia desenvolver, porque eu já sabia muito das questões do que o enfermeiro realiza dentro da unidade, mas existe uma diferença grande na questão de saber, na teoria, o que o enfermeiro realiza, o que o enfermeiro faz, o que o enfermeiro conversa com os pacientes para uma anamnese e a habilidade de realmente resolver essas questões, essas pendências, de ter uma habilidade mais, não somente técnica, mas do próprio ser humano em si, de conseguir ter um diálogo melhor com o paciente e aí dessa forma você consegue obter uma informação mais crítica desse paciente, para entender como é o caso dele, né? Desse usuário, no caso, já que estamos falando da atenção básica de saúde. E respondendo, acho que eu acabei respondendo, inclusive, a questão 1 com a 2 sobre como eu cheguei e como eu me desenvolvi, e agora falando principalmente sobre como eu vou aplicar esses métodos, o que eu vou fazer no futuro a respeito de quando eu virar um enfermeiro realmente graduado e bacharelado, como eu vou aplicar esses ensinos que eu obtive durante a minha vida profissional. Então, que nem eu disse, por eu ter obtido um conhecimento ainda maior a respeito de como dialogar com o usuário, como entendê-lo, como, de certa forma, não querendo dizer persuadi-lo, mas como de facilitar um vínculo com ele para que ele possa transmitir informações que são cruciais para o atendimento com esse paciente, para realizar uma anamnese 1000 vezes mais eficaz do que seria anteriormente. Eu percebo que foi esse meu grande desenvolvimento, como eu disse anteriormente, e por causa disso eu consigo sim, tranquilamente aplicar toda essa desenvoltura que eu aprendi durante os 2 dias de estágio supervisionado que tivemos na unidade básica em saúde, fazendo com que com que eu tenha particularmente falando, uma desenvoltura muito maior para lidar com os usuários a partir de um instrumento, no caso. Então, a AMP ela funciona através de um instrumento onde você avalia dando pontuações a esse usuário em saúde para avaliar o idoso em questões de fragilidade à saúde dele, ou não fragilidade. Então, eu gostaria de ter tido mais experiências a questão da saúde da mulher, por exemplo, já que estamos em um semestre onde eu também tenho essa matéria, que é correlacionada à saúde coletiva, extremamente correlacionada, mas infelizmente eu não tive tantas oportunidades assim para ter uma desenvoltura melhor a respeito de Papa Nicolau, ou até mesmo do novo instrumento, que é o de DNA, através do DNA, né? Então, gostaria de ter tido mais oportunidades sobre. Tive sim oportunidades de conversar com essas mulheres, mas não tantas assim como eu gostaria de ter. Mas, mesmo assim, a cada dia que a gente realiza um estágio supervisionado, que a gente realiza uma atividade prática, nós conseguimos sim ter uma questão maior de desenvoltura sobre o assunto. Então, aplicando tudo o que eu disse aqui sobre como eu cheguei no estágio e o que eu desenvolvi durante ele, eu percebo que eu consigo ter uma desenvoltura melhor como enfermeiro quando eu me formar, já estou tendo e será ainda maior quando eu me formar, para que eu possa aplicar tudo isso que eu entendi, tudo isso que eu absorvi
para fazer com que todo o meu, o meu conhecimento se torne uma redoma para que eu consiga entender o que está ocorrendo no meu redor e para que eu consiga transferir o meu conhecimento para o próximo, fazendo com que ele entenda que, nossa, eu vou compartilhar essa informação que eu tenho porque o enfermeiro ali que está fazendo a avaliação comigo pode sim ter uma ideia do que está acontecendo comigo. Então, através do diálogo que eu aprendi a desenvolver de melhor forma agora nesse último estágio, eu entendo que é uma arma, vamos dizer assim, para que eu possa desenvolver ainda mais durante o meu período de como enfermeiro após me formar. Então, acredito que eu tenha respondido das 3 perguntas aqui. Eu agradeço por essa conversa, vamos dizer assim, mesmo que tenha sido um monólogo, de uma forma criativa que eu pensei sobre, de como responder, fora de um parâmetro de texto dissertativo, perdão, de um texto explicativo de como foi e totalmente formal. Eu acredito que dessa forma eu tenha explicado de uma forma até mesmo coloquial da forma, de como eu obtive a resposta para mim mesmo dessas questões, de como eu cheguei ao estágio referente aos meus conhecimentos, o que eu aprendi, como foi o meu aprendizado e, no final, como eu vou aplicar tudo isso que eu absorvi na minha vida, na minha futura vida profissional como um enfermeiro. Então, eu agradeço desde já. Foi uma experiência muito boa de autorreflexão sobre o assunto e principalmente de autorreflexão sobre o que aprendemos aqui nessa matéria, que é uma matéria tão vital para um enfermeiro, que tem uma função tão única dentro da saúde coletiva, que é a maior e principal forma de demonstrar e priorizar a saúde da população, fazendo com que tenhamos trabalhos de profilaxia do que tratativa, muitas vezes, com a população brasileira. Então, agradeço desde já e muito obrigado.